temos orado, jejuado, Deus querido, por esses dias, e orado e jejuado pela vida do pastor Sebastião, ó Deus querido, para que o Senhor traga uma palavra rema, uma palavra vinda direto do teu trono ao nosso espírito. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus querido, neste lugar nós anulamos todo ladrão de palavra, não vai roubar, toda distração de pensamento cai por terra. Nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Usa o teu filho com unção e com intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, querido. Irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós essa noite. Confesso que nós ficamos bastante comovidos, impactados, na verdade, com essa realidade que foi apresentada aqui agora. E a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que existem muitas pessoas que realmente elas não estão em situações de necessitados porque querem. Claro que existem os que se aproveitam, mas a gente não pode olhar por esse lado, né? Nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. E quando nós olhamos para as pessoas com o olhar de Jesus, com os olhos de Jesus, a gente consegue perceber que por trás de uma aparência existe uma alma carente e que, como eu e como você, precisa de Jesus. Talvez a realidade que cada um de nós estamos vivendo ou vivemos é bem diferente daquelas que talvez não tiveram a chance e a oportunidade que nós tivemos. A vida foi tão cruel, foi difícil para elas suportarem as dificuldades, não tiveram oportunidade, não tiveram apoio, não tiveram ajuda que muitos de nós tivemos. E hoje essa realidade apresentada aqui mexeu muito com a gente, porque a gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, mas nós louvamos o Senhor porque em meio a tudo isso nós podemos saber que o nosso Senhor sempre está conosco, e Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Eu quero convidar você nessa noite para abrir a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126, nós vamos ler 2 versículos apenas para a nossa meditação essa noite. Eu sei que as horas estão avançadas, a gente vai ver o melhor que podemos fazer aqui para vocês não irem para casa tão tarde, porque na verdade a mensagem foi pregada, não é, bispo? A mensagem foi pregada. Tudo que o Jesus quer de nós e conosco, que somos igreja, foi falado aqui, né? Mas vamos lá, Salmo 126, versos 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da sua palavra, diante da sua igreja, o seu povo, e nós queremos nesta hora, Deus, pedir que, se o Senhor deseja ainda, fale conosco, traga, ó Deus, a palavra específica para cada um de nós, a começar por mim, e que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite, e que seja compreendido plenamente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor essa noite. E assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero agradecer aos bispos por estar nessa noite aqui, mais uma vez, e a gente se sente tão acolhido aqui nesse lugar, que não dá vontade de ir embora. E a gente fica muito feliz, porque isso nos constrange também, porque o amor é tão grande, o carinho de vocês, esse abraço que vocês dão assim, com os olhos para a gente também, a forma de nos receber, isso para a gente é muito gratificante. E a gente confessa que nem merecedores somos, estamos aqui pela graça de Deus, vivemos pela graça do Senhor. Mas
Eu quero trazer uma palavra bem objetiva aqui para os irmãos. Se eu correr um pouquinho, não briguem comigo não, mas eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite, o mais breve que eu puder, tá certo? Mas eu confesso que antes das 10 eu termino, tá bom? Tá certo? Tá bom. A mensagem que Deus tem dado para a gente sobre, desde que a bispa Antonirete mandou a mensagem para a gente: pastor, se prepare para o senhor estar aqui dos 3 dias de festa, e um desses dias o senhor vai estar com a palavra. Eu comecei: Deus, o que eu vou falar? Uma igreja que já tem 23 anos de caminhada, então o que eu tenho para dizer? Aí fui orar, pedi a Deus, e o Senhor foi aos poucos trazendo a palavra. E eu quero compartilhar com você essa noite, em nome de Jesus. Abra seu coração para que Deus possa estar falando com a gente como já tem falado até agora, né? Sempre há um espaço para Deus falar, né? Mas vamos lá. Estamos de pé, é um hino que nós cantamos aqui ainda há pouco. Eu creio que isso retrata a nossa realidade que vivemos aqui agora. Essa festa, 23 anos dessa caminhada, estamos de pé, diante de tantos desafios que a igreja tem enfrentado, diante das ações contrárias que a igreja enfrenta. Estar de pé é uma bênção, é maravilhoso, e eu creio que isso define a nossa realidade hoje aqui. E eu quero estar aqui louvando a Deus pela vida dos bispos Antonirete, bispo Sandro, pela postura desta igreja diante das adversidades e dos desafios que a igreja tem enfrentado. A igreja, no sentido universal, tem sofrido diversos tipos de ataques que estão vindo por todos os meios. De uma maneira muito sutil, o nosso adversário tem lançado muitos ataques contra a igreja, e precisamos entender que para chegar até aqui hoje, essa igreja, a MIB, essa igreja enfrentou muitos leões e gigantes, e todos caíram. Amém? Todos caíram. Através de orações, jejuns e muito trabalho, o Senhor tem abençoado este ministério. Louvamos a Deus pela vida dos bispos e essa equipe de ministério, posicionados como valentes de Davi e como os 7.000 que não se dobraram a Baal. Que o Senhor esteja continuamente prosperando esta casa de oração, que um dia foi entregue a responsabilidade desses 2 incansáveis valentes guerreiros. O Senhor nos envia nessa noite uma mensagem de alerta à igreja, a igreja de Cristo, a nossa igreja MIB, uma mensagem de consolo, porque nós estamos chegando ao nosso destino, e também um alerta, porque o nosso inimigo tem estado investindo pesado contra os princípios de Deus, da família e da igreja, tentando desconstruir as nossas bases de fé e na maneira de sermos igreja. Portanto, vigiemos e oremos ainda mais. Mas eu quero com você nessa noite ver a natureza desses ataques. Eu estou correndo aqui um pouquinho, tá, gente? A natureza desses ataques. Quais são? De onde vêm? Esses ataques vêm do inimigo, não vêm de pessoas. A nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra pessoas. A nossa batalha é espiritual. Então a natureza desse ataque é espiritual. Porque em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, se alguém quiser anotar ou depois na gravação você vai ouvir, os espíritos enganadores, 1 Timóteo 4:1, nos fala dos espíritos enganadores, dos espíritos que andam no mundo e que eles lançam as suas setas, as suas mensagens, o seu sofisma na mente das pessoas, e isso tem levado muitos a sucumbirem, e também ao mesmo tempo muitas pessoas, têm enfrentado, e muitos infelizmente não têm resistido a esses ataques, e muitas vezes têm abandonado a fé, deixando de crer num Deus que prometeu que estará sempre conosco todos os dias,
e que nos deu a sua palavra, nos deu a sua presença, para que nós possamos vencer todos esses ardis. Os espíritos enganadores, diz o texto, o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Verso 3: e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Verso 5: pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então nós estamos vivendo esse momento. A igreja está sob ataques, mas o Senhor tem estado conosco, e nós queremos destacar com vocês essa noite a mensagem. O tema que a gente não deu no começo é vencendo os desafios da igreja nos últimos dias. Vencendo os desafios da igreja nos últimos dias. Amém? Esse é o tema da mensagem essa noite. Desculpe minha correria, mas é isso aí. Mas observe que esses ataques vêm da área espiritual, aos fundamentos da nossa fé e também aos princípios imutáveis da Bíblia Sagrada. Esses são alguns que ainda e ultimamente nós temos ouvido falar em reescrever alguns textos da Bíblia. São ataques, são desafios para nós enfrentarmos, são desafios que estão diante da igreja, e nós estamos vivendo esse momento, por todos os meios e de todos os lados, nós temos vivido esse momento que nós estamos passando aqui. A Bíblia diz que são espíritos enganadores, que andam, que circulam e que procuram de cada maneira trazer para nós essa confusão na mente de muitas pessoas, e muitos têm sofrido, e a igreja sofre esses ataques na área espiritual. Mas também, no que diz respeito aos princípios da palavra de Deus, mas também existem os ataques no campo da moral, né? Os ataques na área moral do ser humano, onde, conforme Timóteo fala no versículo 2, que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm cauterizado a sua mente. São pessoas que, de tanto se afastar de Deus, eles perderam a sensibilidade, eles não conseguem perceber, eles não conseguem discernir a palavra de Deus. Então, muitos princípios bons que nós temos na palavra de Deus, muitos ensinamentos que nós fazemos dela nossa regra de fé e de conduta, tem sido muitas vezes atacado de várias maneiras, e a gente tem vivido esse momento também. Mas de onde vem e como vem? Quais são esses canais por onde tem vindo esses ataques? E eu posso dizer para vocês que o pior, o que mais atinge a igreja, são aquelas pessoas que um dia estiveram assentados como vocês estão, muitos que estiveram no altar como nós estamos aqui hoje, e hoje trabalham contra, hoje estão perseguindo a igreja, denegrindo a imagem da igreja. Pessoas que antes estavam com Cristo, agora estão contra Cristo. Pessoas que dias atrás eram como soldados e combatiam o inimigo, mas agora se tornaram aliados dele, e suas mentes cauterizadas. E quando se fala da Bíblia, é tudo relativo. Não é bem assim, é diferente. Depende da maneira, depende da ótica, depende do seu modo de pensar. Então nós estamos vivendo esses momentos. São ataques, gente, são ataques que você pode assistir nas redes sociais, você pode assistir no jornalismo, você assiste por todos os lados. Talvez você na sua faculdade, no seu trabalho, as pessoas estão com esses pensamentos. Eu era crente, estava firme, mas sabe o que acontece? Hoje eu estou liberto, não estou mais nessa. E nós temos aí nós estivemos estudando um dia desse na nossa igreja sobre a questão dos desigrejados. É uma situação em que as pessoas acham e declaram-se hoje
que são verdadeiramente livres, porque não estão agora dentro de uma igreja, não estão agora recebendo instruções dos seus líderes, e que eles hoje estão livres verdadeiramente, porque agora eles têm a liberdade para praticar tudo e qualquer coisa, baseado em quê? O pecado acabou quando Jesus morreu e ressuscitou. Estão dizendo isso aí. E que igreja não há mais necessidade de igreja. Todos os ensinamentos de Jesus foi para judeus, não é para a igreja. E nós estamos vivendo esse momento. Eles se dizem livres, e que agora que eles são verdadeiramente crentes, e que tudo que a igreja faz é simplesmente para prender os seus membros. E hoje eles estão livres das doutrinas da igreja, são livres da palavra de Deus, estão por aí. E tem aumentado o número de pessoas que estão na internet, trocaram os cultos da igreja pela internet. Não que a internet seja uma maldição, se for feito mau uso desta, sim, porque existem os maus que estão ali, existem os falsos que estão ali, os enganadores também estão ali. Muitas vezes as pessoas trocam, e isso tem sido um ataque do inimigo. Isso tem sido realmente um ataque à igreja, aos princípios da igreja, às doutrinas principais da igreja, a própria palavra de Deus, a origem da palavra de Deus, o motivo da igreja. Se a igreja não fosse importante, Jesus não teria dado a sua vida por ela. Mas existe isso, estão acontecendo, estão os ataques, nós sofremos, nós vivemos. E quando nós estamos num lugar como esse, onde a igreja comemora 23 anos de existência, diante de lutas e desafios, vencidos e vencendo, estamos de pé. E eu louvo a Deus por essa igreja estar de pé, porque muitos fecharam, muitos desistiram, muitos não conseguiram vencer, muitos não chegaram até onde nós chegamos. A pandemia, onde muitos desistiram, muitos sucumbiram, mas nós estamos aqui, confiando na promessa daquele que um dia nos chamou para a sua seara, e nós estamos aqui. Quando o apóstolo fala aqui do verso 3 de 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, 3, quando fala proibir casamento, é um ataque à palavra, porque é uma instituição de Deus. Então o que eles querem é desconstruir tudo aquilo que a Bíblia diz, que é a nossa base de fé, a nossa razão de estarmos na igreja, de sermos fiéis, buscar cada dia servir o Senhor. Então não há mais razão para estar na igreja, porque é tudo relativo, depende da sua maneira que crê. Então nós estamos vivendo tempos de ataque espiritual, ataque no campo social, mas o consolo é que Jesus protege a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida pela igreja, Ele a si mesmo se entregou por ela, e nós estamos aqui debaixo dessa proteção de Deus. O mundo está sob ataque, estão nos atacando, estão criando leis, princípios para nos aprisionar, mas nós estamos livres em Cristo, porque o nosso Redentor está vivo. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos de pé, porque Jesus nos deu armas de combates, armas que nos levam a vencer, a sucumbir, a vencer, a derrotar esses ataques ardis do nosso adversário. A primeira arma que nós recebemos, o texto aqui nos diz, verso 5 de 1 Timóteo 4, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Duas armas poderosas contra esses ataques. A primeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa contra esses ataques. Ela possui poder para salvar, para curar, para libertar e santificar. É poderosa contra todo tipo de engano e sofisma. A Bíblia diz, está escrito, que a Bíblia é a palavra de Deus, a espada do Espírito. O diabo é o pai da mentira. Por isso, nós devemos examinar todos os dias a palavra de Deus, para que nós possamos vencer esses ataques e permanecer de pé, como nós estamos aqui hoje comemorando e nos alegrando por esses anos de vida desta igreja. A outra é a oração.
A oração, Jesus diz: orai sem cessar. Aí fala da oração individual, em que cada um de nós, Jesus ensinou que devemos entrar para nossos aposentos, fechar a porta e a sós orar, e o nosso Pai que em secreto vê, em secreto nos recompensará. É a oração individual. Mas também ele deixa bem claro na sua palavra que devemos valorizar as reuniões de oração no templo. Por quê? Porque Jesus, quando ele entrou no templo e viu as pessoas fazendo comércio na sua igreja, ele expulsou aqueles vendedores dali, os comerciantes dali, e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós devemos valorizar a oração comunitária, a oração em grupo, a oração em igreja. Vir para a casa de Deus, eu achei maravilhosa todas as reuniões, esse momento de oração, de clamor, em que a gente levanta. Nós aprendemos isso, estamos colocando isso lá, bispo, nós estamos colocando isso lá, e Deus tem mudado muitas coisas, tem quebrado muito sofisma, muitas coisas estavam acontecendo, a gente triste, preocupado, Deus, o que está acontecendo? Aí nós lembramos da oração, e nós começamos a implantar. Todo culto tem um momento de oração, e esse momento de oração nós chamamos de acender na fogueira. Vamos acender essa fogueira antes do culto começar. Aí nós oramos, entramos na batalha de oração, e Deus tem mudado a nossa realidade ali. O Senhor tem revertido os quadros que eram contra nós naquele lugar, o levante que estava contra nós, na verdade a frieza espiritual, né? Que são os ataques. Mas devemos perseverar na oração, pois é uma arma espiritual poderosa contra os ataques sutis do nosso adversário. Muito bem. Agora, diante de tudo isso, nós precisamos atentar para como Jesus vê a sua igreja. Essa festa é maravilhosa, linda. Isso nos faz perguntar: Jesus, como o Senhor vê a sua igreja? O que a igreja representa para o Senhor? E nós, dentro desse texto que nós temos lido aqui, comentado com o Senhor, observamos no verso 11, capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso 11, que diz assim: ordene e ensina essas coisas. Verso que fala especificamente dessa visão que é para falar e ensinar essas coisas. O que eu quero dizer, na verdade, que Jesus vê a igreja como seu rebanho. A igreja é rebanho de Jesus. Nós não somos um povo largado à mercê, né, das pessoas, das ondas, das filosofias, dos pensamentos dos homens, das pessoas que se acham no direito de querer impor regras sobre a igreja, impor situações sobre nós. Mas nós somos, na verdade, nós não estamos para afrontar nenhuma autoridade, mas nós estamos aqui porque nós seguimos o nosso bom pastor, seguimos a Jesus e nós somos o seu rebanho. Então, quando Jesus olha para nós, para uma festa como essa, Ele olha e diz assim: olha ali o meu rebanho. Tem rebanho de Jesus aqui essa noite? Tem? Amém. Aplauda Ele, aplauda. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós somos rebanho, Jesus nos vê como seu rebanho. A relação dos crentes com o Senhor é encontrada em João capítulo 10, versículo 16. A igreja é chamada de rebanho em Atos 20, 28, 1 Pedro 5, 3. Somos a igreja, seu rebanho. O pastor é Cristo, os membros da igreja são as ovelhas de Cristo que pertencem a Ele. Existe um relacionamento de intimidade, porque o pastor conhece suas ovelhas individualmente e elas reconhecem a sua voz e respondem a Ele. Então nós estamos aqui respondendo a Jesus, louvando a Ele pelos esses anos de existência da igreja, por cada um de vocês que são cooperadores, que estão servindo. Somos rebanho de Jesus, Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Pode se levantar, pode criar, pode situações se levantarem, podem vir os ataques de todos os meios e recursos, mas nós temos um pastor que nos protege,
um pastor que está conosco, que nos guarda, que todos os momentos que aconteça o que acontecer, nós temos um pastor que está ao nosso redor. Podemos dizer 24 horas por dia. Ele é um guarda fiel, que não dorme, que não cochila, que cuida de cada um de nós. Permaneça sempre como rebanho de Jesus. Fique firme, confie. O salmista Davi, no Salmo 23, ele tem uma expressão maravilhosa. Ele fala que nada falta. Ele tem água, ele tem o alimento, ele tem a proteção, tem o cuidado, ele tem um momento de honrar. E se alguma coisa acontecer, quando nossos dias aqui terminar, estaremos para sempre com Ele. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos anos, por toda a vida, por longos tempos, por toda a eternidade. É o que Jesus quer dizer. Temos um bom pastor, por isso nós somos rebanho dele. Então sirva a Jesus, confie em Jesus, não se renda, não se entregue, dependa dele, saiba que os cuidados dele não faltam sobre você. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: os cuidados de Jesus, o bom pastor, nada vai deixar faltar para você. Aleluia, glória a Deus. Jesus vê a igreja como seu rebanho, mas também vê a sua igreja como sua noiva. A noiva é a igreja, Jesus, o noivo. A imagem da igreja como noiva é vista em Efésios 5:23, na parte B, comparado a relacionamento de casamento. Cristo, o noivo, a noiva, a igreja. Então, o texto diz que Cristo amou tanto a igreja que a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou para ela, se lançou sobre ela. É o cuidado, é o amor. Ele deu a vida por nós. Então, de certa forma que o mundo nos respeita, porque nós somos a igreja, e o nosso noivo se chama Jesus de Nazaré, e Ele deu a vida dele por nós. Não estamos aqui ao léu, não estamos aqui de qualquer maneira, nem simplesmente nós estamos aqui fazendo algum tempo passar, não. Nós estamos cumprindo uma missão. Nossa missão foi dada por Jesus, e Ele é o nosso noivo. Breve esse casamento vai se completar, vai se realizar. Breve essa cerimônia celestial, eterna, vai se cumprir. O compromisso de noivado já foi feito no dia que você aceitou Jesus. Agora vai chegar um dia que as trombetas vão tocar. Aí nós nos reuniremos com Ele, estaremos com Ele para sempre, e ali não haverá mais separação. O perigo foi embora, os ataques acabaram, porque agora o nosso noivo nos levou para estar com Ele. Aleluia, levanta as mãos e aplauda, aleluia, glória a Deus. Cristo ama a sua igreja, Cristo ama você, Ele te ama, Ele cuida, Ele se importa, Ele deu a vida por você. Então nós somos uma igreja muito amada. Diga para a pessoa que está olhando: eu sou uma noiva, eu sou uma igreja muito amada por Jesus. Aleluia. Jesus também vê a igreja como ramos. Nós somos os ramos. O tronco é Ele, a videira verdadeira é Ele. Nós somos os seus ramos. E Ele espera que cada um desses ramos ligado nele permaneça nele. E Ele espera que cada um desses ramos possa, no tempo certo, dar os seus frutos. Ele disse: quando está dando muito fruto, Ele pode dar mais fruto ainda. Porque às vezes a gente tem a impressão de: olha, ser crente é bênção, mas a luta está aí. Os ataques. Por que vem os ataques? É para a gente dar mais frutos. Amém? É para dar mais frutos. É hora da gente dar mais fruto, é agora. Esse é o momento. Há um texto que Jesus foi com seus discípulos, e Ele viu uma figueira e foi até aquela figueira esperando encontrar figos naquela figueira. E Ele não tinha, Ele não encontrou figos ali. E o texto diz que Ele amaldiçoou aquela figueira e disse: olha, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E foram embora. No dia seguinte, Jesus, seus discípulos passam e viu a figueira totalmente seca. Totalmente seca. O discípulo ficaram admirado, falou assim: mestre, olha a figueira que o Senhor disse ontem, está sequinha.
A gente deu lições, né? Da fé, da palavra de fé, não duvidar, crer, é uma outra mensagem. Mas deixou bem claro que, mesmo não sendo o tempo da figueira dar frutos, ele esperava encontrar frutos nela. Qual é a mensagem? Qual é a visão? Pode ser que nós como igreja, ou quem sabe você como crente, talvez você esteja vivendo um momento difícil, e você diz para você mesmo: eu não tenho condições de fazer mais nada, eu não tenho condições de servir, eu estou sem força, eu não tenho recurso, perdi todos os meus recursos, eu não tenho como. E Jesus essa noite olha para você e diz assim: mesmo que não seja tempo, mesmo que você considere não ser tempo de dar frutos, mas é exatamente nesse momento que Ele espera encontrar frutos na nossa vida. Frutos em tempo e frutos fora do tempo. É o que Jesus espera de nós como igreja. Porque às vezes ficamos esperando um tempo melhor. Olha, quando melhorar as coisas, vamos fazer. Quando eu tiver um bom emprego, eu vou honrar o Senhor. Quando eu tiver, está difícil, é um tempo de sequidão, é hora de dar frutos. Ele espera encontrar fruto em você. Diga para a pessoa que está do seu lado: mesmo que você esteja vivendo um momento de sequidão, Jesus espera encontrar frutos em você. Amém? Então nós somos uma igreja, nós somos seus ramos. E quando chega esse momento em que não damos frutos, o texto diz que Ele vai cortar. Ele vai cortar. Mas aqueles que estão dando frutos, Ele vai podar para dar mais frutos ainda. Esse é o agricultor. Esse é o verdadeiro agricultor. Aleluia. Nós somos seus ramos. Ele espera que demos frutos. João 15, verso 2. Os crentes são os ramos que tiram sua vida da videira. Que tiram sua vida da videira porque são dele. João 15, 4 e 5. Os ramos recebem o alimento, permanecendo na videira, crescem e dão muito frutos. Dar frutos é evangelizar, fazer discípulos, é visitar, é orar para as pessoas, abençoar as pessoas, investir na vida das pessoas. Isso é dar frutos. Frutos que permanecem. É o que Ele espera de nós. Porque nós não tiramos forças de nós mesmos. Nós temos forças quando estamos ligados na videira. Só daremos frutos ligados na videira. Então, por mais que seja talvez difícil a sua caminhada, o seu momento, não se desligue da videira. Permaneça firme. Amém? Permaneça firme. Concluindo a mensagem dessa noite, gente, glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. Estou terminando. Diz a palavra de Deus: para continuarmos vencendo os ataques dos dias atuais, precisamos, número 1, ter um relacionamento de união e comunhão com todos os crentes. Nós não podemos estar isolados, como ficamos, ou quando quiseram que ficássemos na pandemia. Precisamos de comunhão, precisamos uns dos outros, precisamos fortalecer uns aos outros, precisamos de comunhão, precisamos de unidade. Uma igreja vence estando em unidade. Amém? O crente vence estando em unidade, porque quando há uma guerra, ou mesmo quando você assiste lá no National Geographic, só que é inglês, eu não falo inglês. Você assiste que os predadores, os animais predadores, no meio daquele rebanho, ele escolhe ele dá um grito, dá um berro e espalha. Os que ficam para trás são aqueles que ele pega. Pode observar. Então, gente, quando vem os ataques, quando as coisas ficam difíceis, quando existem as ameaças, não fique para trás, se junte ao rebanho. A única maneira de nós perseverarmos, de nós preservarmos a nossa vida em Cristo, é nós estarmos em unidade. Se a gente se afastar, somos presas fáceis. Não é assim que acontece? Numa guerra, quando eu recebia treinamento no exército, recebia o exército um ano, treinamento de guerrilha, treinamento de guerra, e os instrutores sempre diziam: nunca fique para trás, nunca fique para trás, procure estar no grupo,
se junte ao grupo, porque se você ficar para trás, você vai ser presa do inimigo. Aí teve um momento que teve um treinamento, de noite, madrugada, um frio, todo cheio de lama no mato, e a gente ali todo mascarado, lama no rosto, todo sujo para a pele não brilhar, e passava aquela lama no rosto, aquela coisa, todo lama. Aí nós saímos numa missão, um treinamento, tínhamos que passar por um córrego de água do outro lado, e a nossa missão era capturar, porque saíram vários grupos, né? Vários grupos, 10 daqui, 12 dali e tal, 15, e a nossa missão era capturar o maior número de soldados e sem perder nenhum. Esse era o problema. E chegou um momento difícil e tal, e nós percebemos que alguém em algum lugar ficou para trás, estava perdido. Foi esse que nós pegamos. Aí nós ganhamos uma medalha porque nós conseguimos captar um soldado, por estar distante do seu grupo, se perdeu, e aí nós o pegamos. Ali nesse caso, a gente foi o inimigo que capturamos um soldado, aí ganhamos uma medalha depois naquele treinamento. Então, existe essa realidade. Tudo isso, as leis do nosso país, as escolas, tem lugar que não se pode dizer nem Deus te abençoe mais. Tem lugar que as pessoas não podem falar de Deus, muito menos simplesmente dizer vai com Deus. Por quê? Porque querem desconstruir isso na nossa sociedade. E a grande barreira é a igreja, porque a igreja defende os princípios cristãos e os princípios da família. Então por isso nós somos atacados. Querem tirar isso de nós, querem dizer que nós estamos ultrapassados, querem dizer que a gente não é mais, e que a Bíblia não é um livro, tem que ser reescrito. E está aí as coisas acontecendo. Não posso falar muita coisa, porque hoje tudo que se fala é problema, né? Mas deu para entender, não é isso? Então são os ataques, nós precisamos estar atentos a isso. Então o segredo é permanecer firme. Não falte os cultos. Vem para a igreja, esteja nas reuniões de oração, ore em sua casa, leia a palavra de Deus, procure estar junto com alguém. Se você sentir que não está bem, procure um irmão, ora por mim, me ajuda, faça uma visita, vem me ajudar. Então procure ajuda. Em tempo de dificuldade, peça ajuda, procure ajuda de oração, ore por mim, gente, e tal. E vem para o culto também, não fique em casa não, porque muitas vezes nós vemos aqui a cena de alguém depressivo dentro de casa. A tendência do depressivo é ficar dentro de casa, se isolar de todo mundo e de todas as pessoas, e ali é presa fácil para o inimigo. O suicídio, o espírito, um demônio leva a pessoa ao suicídio. Por quê? Está isolada. Então, para nós vencermos os ataques, não se isole, esteja em comunhão com os outros crentes, permaneça na palavra de Deus. Podem dizer, sugerir, apontar, intimidar, mas fique na palavra. Amém? Você pode estar ouvindo muitos conselhos de pessoas que estiveram na igreja, eram líderes de igreja, e hoje estão falando contra, estão defendendo outras coisas. Fique com a palavra de Deus, não se afaste de Deus, não se afaste do livro dessa lei, como disse Deus para Josué, para que você possa fazer prosperar o seu caminho e ser bem sucedido. Permaneça na palavra, sabe, não deixando de congregar, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 25, não deixe de congregar. Continuemos frutificando no reino através da igreja local. Não queira fazer tudo sozinho, isoladamente. Faça com a igreja, se envolva, convide a igreja, traga para a igreja os projetos, envolva a igreja. Não faça nada sozinho, porque tem pessoas que querem fazer tudo sozinho, sabe? A gente convida, a gente dá, mas daqui a pouco, não, deixa que eu faça sozinho, deixa que eu resolvo. E a gente tem lutado com essas questões das pessoas querer fazer sozinho. Deixa eu limpar a igreja sozinho, deixa eu fazer visita sozinho, quer fazer tudo sozinho. Mas não é assim. É fazermos em comunhão, fazer com a igreja, buscando cada dia a plenitude do Espírito Santo, buscando viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens, honrarmos o Senhor com nossos bens, esforçando-se cada um para, junto com seus pastores, fazer a igreja crescer e multiplicar, levar a igreja a um crescimento, não darmos trabalho para nossos líderes, mas cooperar com os mesmos e para com todos os outros irmãos.
finalizando aqui a mensagem dessa noite. Desculpa a correria, gente, mas Salmo 126 nós lemos que aquele que leva a semente, gemendo e chorando, trará certamente com alegria os seus feixes. Então que nós essa noite possamos entender que precisamos vencer esses desafios. Ele não vem para parar a igreja, mas Jesus está usando esse momento para preparar a sua igreja, para que nós possamos dar frutos que permaneçam, frutos que nos levam a povoar o céu, a povoar a nossa cidade e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado em todos os momentos. Em outras palavras, que Deus continue abençoando essa igreja, levando esse ministério a crescer, a frutificar, a alcançar todos os planos que Deus tem para ela. E que vocês, cada um membro da igreja, seja um cooperador, seja um participante, seja alguém que se lance no ministério, se lance na igreja, não fique pelas pontas, não espere as coisas acontecer, se aproxime, conta seus projetos, procure trazer aos seus pastores seus planos, sabe, para fazer a igreja crescer, se ofereça, se entregue, não espere, porque tem pessoas que ficam assim só esperando, um dia se alguém me chamar eu vou, mas não espere não, se apresente, amém? Se apresente, porque a obra é muito grande, poucos são os trabalhadores, muitos são, as colheitas, o campo é muito grande, as necessidades são grandes, mas poucos são os trabalhadores. Eu vi aqui os pastores trabalhando, o pessoal trabalhando, achei muito lindo, mas chegue mais perto, se envolva mais, não seja tão tímido, porque a igreja precisa de você, amém? A pastora Josi sempre diz lá na igreja: irmãos, eu estou afastado, mas olha, todo mês eu contribuo. Não, a igreja não está preocupada com o seu dinheiro, com o que você tem. A igreja está preocupada com você. Mais importante é você. Então, considere, mesmo em tempos difíceis, Jesus te ama, cuida de você. E a igreja, parabéns por esses 23 anos de muitas vitórias. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Aleluia, aleluia. Eu convido vocês para nesse momento, pastor João, pode cantar? Vamos lá. Amém. Depois a gente ora. Estamos de pé. Pressionados, estão desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Vamos lá. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Toda a igreja. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só a igreja. Não caminhamos pelo que vemos. Nós estamos seguindo a Jesus. O que nos move. Nós temos um pastor que vai à nossa É o frente. que nós cremos. Nação Santa. Nós somos a igreja. Somos a igreja. Aleluia! Vivemos por fé. Estamos de pé. Bem forte para encerrar. É o que vemos, o que nos move, é o que nós cremos. Aleluia! Nação Santa, nós somos a igreja. Somos a igreja. Oh, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Estamos de pé. Somos a igreja. As lutas vêm, mas nós vamos avançando. Os leões não pararam, o Coliseu não parou, a pandemia não parou, nada para a igreja, porque à nossa frente vai o nosso general, o nosso pastor vai à nossa frente. O que nos move. Aleluia! É o que nós cremos. Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos pelos 23 anos de vida deste ministério, pela vida dos bispos nessa noite e toda a equipe de ministério, por toda a igreja aqui nessa localidade. Que o Senhor continue prosperando esta obra, que alcance a dimensão do teu propósito, Senhor. Apesar das adversidades, dá-nos a sua vitória. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar os teus propósitos. E assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifica o nome dele. Obrigado, pastores. Oh, aleluia. Um dia vão nos procurar nessa terra e nós não vamos estar mais aqui. O Senhor virá nos buscar, como Ele nos prometeu. E vai ser um grande dia, o arrebatamento. Nós, a igreja do Senhor, esse povo doido, que nada pode deter. Foram 200 anos de perseguição aos crentes. Mataram nossos irmãos, jogaram para os leões, crucificaram, queimaram. E quanto mais matava, mais a igreja crescia. Não se mata quem já morreu. Nós já morremos para esse mundo. Nós já morremos, igreja.
Se você entender e você se deixar morrer, porque a palavra de Deus diz: o grão de trigo somos nós, eu e você. Caindo na terra, não morrer, fica ele só. Quantos estão sozinhos? Por isso estão desigrejados, estão sem esperança, estão tirando as suas vidas. Quantos crentes se suicidando, porque decidiram andar sozinho, porque decidiram não morrer, pastor, morrer para si mesmo, para a sua vontade. E disse: o grão de trigo caindo na areia, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Nenhum crente pode produzir fruto se primeiro não morrer. Precisamos morrer para as nossas vontades e viver para Deus. Aí sim, nada vai nos deter. Não há inferno que pode contra um homem, uma mulher de Deus, um jovem. Não há demônios que pode destruir, porque maior é o nosso Deus. Quer creia, quer não creia, existe um Deus, e Ele é Senhor, e Ele é o nosso Senhor, é o Senhor desta igreja, é o Senhor da minha vida, é Senhor da sua vida. Então aplauda esse Deus. Aleluia. Obrigada, pastor Sebastião, pastora Josi, nossos amigos queridos. Essa aliança que nasceu, Deus abençoe. Amanhã tem mais. E depois de uma palavra dessa, você vai convidar a sua vizinhança todinha para vir ouvir a palavra. Porque o processo de mortandade já começou, amém? Glória a Deus. Vamos estar por aí. Espírito. Deus é Espírito. E nós já nascemos do Espírito. Deus abençoe a todos. Bispo Santo. Glória a Deus. Obrigado a todos. E estamos em festa. Então não tem esse negócio de terminar tarde, tem que terminar rápido no horário. Estamos em festa. E glória a Deus, gratidão no coração, pastor Sebastião, pastora Josi, como minha esposa falou. Gratidão a todo o pessoal que está envolvido. Gente, não tenha pressa para ir embora também. Olha só que painel bonito ali, ó, para você tirar uma foto. Então, passa ali, depois faz um lanche. Tem um período de comunhão, bata papo, conversar. Gratidão a todos do coral, da peça, Vanessa também fazendo ali com a equipe. Então, uma mobilização aí, muito tempo, valeu pastor a João pena. durante toda a semana aí evangelizando. E amanhã, Evangelismo. que horas, pastor? Às 2h aqui na porta da igreja. Vamos fazer aqui a região, né? Faz a região aqui perto da igreja. Quem que vem aqui, irmãos? Sai aqui, vamos convidar as pessoas para vir ouvir a palavra. E no domingo, irmão, nós vamos tomar café junto, tá? Já se organiza. Uhul! Amém? Domingo pela manhã, a gente vai sentar à mesa. Vamos tomar café. Jesus sentava com os seus discípulos. Tá bom? Traga o seu pãozinho, o seu café. Não precisa nada de Fizemos 25 dias de jejum, né, gente? Então, vamos comer. Traga seu pãozinho, seu café. A gente vai juntar aqui e nós vamos ter esse momento junto. Todos estão convidados. Domingo pela manhã, às 8h30 da manhã. Glória a Deus. Erga sua mão. Diga: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite. Eu saio daqui cheio do Senhor e eu dou uma palavra de ordem para a minha mente. Essa palavra que eu recebi hoje não vai ser esquecida, será lembrada e colocada em prática, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito
e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.